Fala, GCista, beleza, pessoal? Vamos começar aqui mais uma correção do concurso, dessa vez a disciplina é ética, tá certo, pessoal? No Serviço Público Federal, beleza? Então pega o material que está aí, pessoal, fixado no link nos comentários e vamos para a prova agora. Então, beleza. Olha a primeira questão aí, pessoal, questão do concurso, do seu concurso público. Só dar uma ajeitadazinha aqui, maravilha. Muito bem, começando aí, olha o que ele diz aí para a gente. Fala assim, ó, o servidor público não poderá, então tá aqui, ó, o servidor público não poderá, em hipótese alguma, desprezar o elemento ético. Verdade, ele não pode desprezar de forma alguma o elemento ético, fazer o discernimento entre o certo e o errado, por exemplo, na sua conduta. Beleza. Assim, ele não terá apenas que decidir entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, à luz das regras constitucionais. Então, esse gabarito você colocaria certo. Observa aqui a fundamentação, pessoal, nas regras deontológicas, né, do decreto 1171 de 94, ou 1171 de 94, como queiram, tá certo? No seu inciso 2, olha o que ele diz, ó. O servidor público não poderá jamais, ó, não poderá jamais desprezar o quê? O elemento ético de sua conduta. Maravilha. Assim, não terá, tá certo, que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, à luz das regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Veja que é exatamente isso que ele diz aí. Então, quando você pega a própria Constituição Federal, no artigo 37, ele vai falar o quê? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerão, aos princípios da legalidade, o famoso LIMP, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E quando você pensa lá no parágrafo 4º, se você lê no próprio artigo 37 e o parágrafo 4º, você vai perceber que está o mandamento seguinte, ó. Ele fala assim para a gente, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza? Então, realmente, esse item estaria correto. Próxima questão de ética, 16, diz assim. Situação hipotética. Então, ele está me dando uma situação para eu analisar. Carlos, servidor público, quem assistiu a minha revisão, pessoal, a revisão que eu coloquei no AI, no canal, vai ver que a gente colocou uma questão parecidíssima com essa. Ó. Carlos, servidor público federal, com o objetivo de realizar uma doação a uma instituição de caridade, que se encontrava em péssima situação financeira, pleiteou auxílio. Observa que ele está usando essa ação de pleitear aqui, ó. Pleiteou auxílio financeiro do representante de uma empresa multinacional como condição para cumprir uma missão. Ao ser atendido em seu pleito pela empresa, Carlos prontamente concretizou a doação no valor integral que havia recebido. Então, agora o que a gente vai julgar é exatamente assertivo. Então, assertivo diz assim, nessa situação, tendo em vista que Carlos não reteve para si qualquer quantia da doação recebida, sua atitude encontra-se respaldada no Código de Ética. É claro que isso está errado, pessoal. Por mais que tenha sido bonito o ato, né, de querer doar, mas ele pleiteou. Esse verbo de pleitear junto a uma instituição, algum valor, não se pode ser feito, pessoal. Tanto é que quando vai haver a formalização de um ato de doação,
é preciso fazer um termo privado de doação, identificando tanto o doador como o donatário, os bens ou valores que serão doados e deixando, assim, o registro do ato. Então, não é dessa forma que é feita a doação, certo? Pleiteando valores. Jamais. Isso fere, sim, o Código de Ética. Olha o que é que diz o decreto 1171 de 94, lá no seu inciso 15. Fala assim, ó, é vedado, é proibido ao servidor público pleitear. Olha o verbo que ele usou aqui, ó, pleiteou, ó, pleiteou alguma coisa. Ele está pleiteando algo, não pode. Então é vedado ao servidor público pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação. Observe que está aqui, ó, é proibido, ó, doação, seja lá, até mesmo solicitar, ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, seja física ou jurídica, para o cumprimento da sua missão. Para o cumprimento, para cumprir, pleiteou para cumprir a sua missão. Então, beleza, não se pode. Ele pleiteou algo em troca de algo. Não pode, pessoal. Então, ó, ou vantagem, qualquer isso para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Então, isso aí está totalmente errado, viu, pessoal? Ele não pode fazer isso. Aparentemente é algo bonito, bonitinho, mas fere, sim, o Código de Ética, beleza? Ele me disse, pessoal, a sigla que ele está usando aqui, ó, CEP, SPC, é a abreviação de Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, beleza? Muito bem, vamos para a 17. Ó. Olha o que aqui diz a 17. Ó. A 17 coloca assim, Bruno, servidor público federal, todos os dias, olha só, essa situação também estava no nosso material. Então, como eu dizia para vocês, ó, ele todos os dias, após término do seu expediente, dirige-se a um bar, muito frequentado da cidade em que reside para ingerir bebida alcoólica. Nessas ocasiões, habitualmente Bruno é visto embriagado, olha só, habitualmente, está aí a palavra habitualmente, pessoal. Então, ele é habitualmente, ó, visto embriagado. Então, tem aqui habitualidade. Se fosse ocasionalmente, ele vê alguma vez ou outra, mas mesmo assim, pessoal, você tem que ter cuidado, né, pessoal, para não se expor assim, porque isso interfere bastante, né? Então, ó, nessas ocasiões, habitualmente Bruno é visto embriagado, então ele é visto embriagado pelos demais frequentadores do bar. Por volta das 22, ele costuma ir para a sua casa de forma que esse comportamento não afeta, aparentemente não afeta o seu desempenho profissional. Assertivo, que é o que a gente deve julgar. Nessa situação, a embriaguez habitual de Bruno, fora do ambiente de trabalho, não fere o Código de Ética, uma vez que se trata de conduta do dia a dia de sua vida privada, que não pode afetar o seu bom conceito na vida profissional. Então, isso aqui está gabarito errado, pessoal. Então, na verdade, se você observar a fundamentação que eu coloquei aí embaixo, ó, a fundamentação, tá certo que está aí no inciso 15, ó, do decreto 1171/94, é o seguinte, ó, é vedado ao servidor, na linha N, ó, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Ó. Então, realmente fere o Código de Ética, por isso que você coloca aí, está dizendo que não fere, não pode afetar o seu bom conceito na vida profissional. Então, isso aí estaria errado. Vamos para a 18. A 18 fala assim, a Comissão de Ética Pública, a CEP, é integrada por brasileiros, sim, que preencham, nós vimos que até 7 brasileiros, que preencham requisitos. Quais são os requisitos que eles devem preencher? Idoneidade moral, expliquei isso aqui, está na nossa revisão, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Maravilha. Designado para mandato de 2 anos. Então, mandato de 3 anos. Então, isso aqui está fora. Sendo vedada a recondução. Então, é permitida, sim, uma única condução. Então, é permitida uma única recondução. Então, isso aqui estaria errado. Então, olha a fundamentação no decreto, ó, não pegar o decreto 6.029 de 2007, certo? Só ajeitar aqui uma coisinha, pessoal. Beleza, agora sim, ó. Então, olha o que é que diz o próprio decreto 6.029. Deixa
eu ver se eu coloquei certinho, 6.029/2007, maravilha. Fala o seguinte no seu artigo 3º, a CEP, que é a Comissão de Ética Pública, será integrada por 7 brasileiros que preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração, designados pelo Presidente da República para mandatos de 3 anos, não coincidentes, permitido uma única recondução. Então, esse gabarito aí ficaria errado para esta questão. Beleza? Vamos para o próximo item. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Questão 19. Então, vamos para a leitura aqui. Ó. Fala assim para a gente. Ó. No âmbito das comissões de ética, caso se conclua pela existência da falta de ética, após uma instrução processual, poderá ser adotada, entre outras, observe que a comissão poderá adotar, entre outras ações, a providência, ela pode recomendar, além da censura, né, vocês sabem que ela pode aplicar censura, ela pode recomendar, observe que ela não vai efetivar, não é ela que vai abrir o procedimento, ela vai recomendar a abertura de procedimento administrativo se a gravidade da conduta assim exigir. Então, isso aqui está corretíssimo. Então, olha o que é que diz aqui a fundamentação. Ó. Fundamentação do Decreto 6.029/2007, o artigo 3º, artigo 12º, desculpe, não é artigo 3º não, só corrigir aqui. Pronto, agora sim está correto. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Segundo o Decreto 6.029/2007, de 2007, você vai perceber que lá no artigo 12, parágrafo 5º, inciso 3º, você pode observar que a comissão ela pode fazer uma recomendação de abertura de procedimento administrativo se a gravidade da conduta assim o exigir. Então você nota que esse gabarito sim estará correto, porque ela pode sim recomendar a abertura de procedimento administrativo. Então esse item estaria realmente correto. Então você grifaria aqui uma coisa muito interessante, que é a recomendação de abertura de processo administrativo. Muito interessante. Tá bom? Beleza, então o gabarito estaria correto. Vamos para 20. A atuação da comissão de ética poderá ser provocada por qualquer cidadão, ou seja, quem é que pode chamar a atuação da comissão de ética, a CEP. Então poderá ser provocada qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, uma associação ou entidade de classe, visando a apuração de infração, visando qual é a finalidade dela ser provocada. Então, vou provocar a comissão de ética para quê? Para apuração de infração ética imputada a quem? A servidor público, órgão ou setor específico de ente estatal. Então, realmente, isso aí estaria corretíssimo. Certo, pessoal? Então, você marcaria isso aí correto. Olha o que é que diz a fundamentação do Decreto 6.029/2007, artigo 11. Ó. Qualquer cidadão, agente público, ó, como está igualzinho, ó, qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe, poderá provocar a atuação da CEP ou da comissão de ética que fala o decreto 1171 de 2000 e... Ajeitar aqui, que travou aqui, pessoal. Então, no decreto, tá certo? 11.171 de 94 e no próprio decreto que a gente está analisando aí, 6.029/2007, que cita essa comissão, tá certo, pessoal? Então, o gabarito aí ficaria correto. Ó. Então, repetindo a leitura aqui para frisar essa informação. Ó. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a CEP ou a comissão de ética. A comissão de ética que ele está relatando aqui é aquela que está lá no 1171 de 94. Beleza? Ela também pode provocar ela, visando apurar a apuração de ética, de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Então, o gabarito aí ficaria correto. Beleza, pessoal? Então, por aqui a gente finaliza a correção desse material
tá certo, pessoal? Que seriam as provas do concurso que ocorreu aí nessa data do dia 27 de novembro. Espero que você tenha ido bem, certo? E cada vez mais você consiga aumentar seu nível. Se você não passar dessa vez, como eu sempre digo, pessoal, vá melhorando, porque concurso é até passar. E eu tenho certeza que você tem total capacidade de alcançar o seu resultado, tá bom, pessoal? Então vamos finalizar por aqui. Tudo de bom, fique com Deus e até mais. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look almost your brain waste. I'm a